Bom, então hoje, retomando, né, os nossos estudos, nós estamos no primeiro capítulo do livro No Mundo Maior e na semana passada a gente terminou naquela explicação que estava sobre o André Luiz e o Calderaro, o companheiro novo dele, né? Que eles estavam se dirigindo a alguma região aqui da Terra, aqui do mundo material, e eles iriam se encontrar com um instrutor, né? Um outro instrutor que a gente não conhece dos outros livros, que são aqueles espíritos ainda mais gabaritados, né? Mais elevados, que têm muito trabalho, muita coisa para nos ensinar e auxílio que traz para tanto os encarnados quanto os desencarnados aqui. Então, falando dessa sintonia do André Luiz com o Calderaro, eles chegando ali no plano, nós vamos continuar a partir daqui. Seguindo-lhe, pois, os passos afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque, em plena natureza terrestre. Em torno árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se, à maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. Então ele está descrevendo um parque, um ambiente de natureza aqui, como muitos existem, né? E ele fala, inclusive, né, o adrede, tem algumas palavras, né, da obra de André Luiz que são um pouco mais difíceis, mas o adrede significa propositalmente colocadas ali com alguma função. Então ele falou que pareciam que aquelas árvores estavam colocadas ali justamente para amparar, para proteger eles no serviço que eles iriam fazer. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Acabamos de começar, o André Luiz e o Calderaro chegaram ali no ambiente, aqui na Terra, né? Onde eles vão encontrar um grupo de auxílio espiritual. O vento passava cantando em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano. Então, o André Luiz descreve que, além da beleza da natureza, tem coisas ali que só o plano espiritual consegue também alcançar, e nós, com o nosso olhar ainda limitado, a gente não tem esse alcance. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Então, olha aqui o que ele está descrevendo, né? A praça, o parque estava cheio de espíritos, de irmãos encarnados que no momento do sono estavam se reunindo ali para uma assembleia de edificação, como a gente viu também nos livros anteriores. Quantos e quantos não são os trabalhos da espiritualidade superior que chega próximo de nós e para aqueles que buscam essa sintonia, que se preparam muitas vezes na hora do sono, conseguem espiritualmente estar junto, né? Pertencer, fazer parte desses grupos de orientação, de auxílio, e que é o que o André Luiz está descrevendo aqui, ó. Mas olha, ele fala centenas de companheiros afastados do corpo físico pelo sono. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, alcatifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Quer dizer, a multidão ali estava, alguns sentados, outros de pé, mas todos ali naquele ambiente da natureza. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio, o Eusébio então é o instrutor, é esse espírito mais elevado hierarquicamente que vai falar. Receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Imaginem o seguinte, né? Esse livro foi escrito no século passado. O espiritismo tinha acontecido, né, ou começado na França há um século atrás. E então, muito
o que se falava, o que se fazia na época com relação à humanidade, era tudo muito inicial. Ainda é, né? Mas já um pouco mais consolidado. Mas há 100 anos atrás, imaginem, isso tudo estava começando e existiam aqueles que tomavam contato com o espiritismo que vinha de Kardec, que vinha de outros espíritas, né, do de Leon Denis, e principalmente agora começando o Chico a divulgar o espiritismo, acrescentando novas obras. Todos aqueles que tomaram contato com o espiritismo e se interessaram e realmente entenderam naquilo, né, uma busca que valia a pena, uma busca pela verdade, começaram a ir atrás de estudar, começaram a tanto acordados, né, encarnados e acordados, e isso dava sequência no mundo espiritual, da mesma maneira que ainda se dá. Só que naquela época isso ainda era o início, o princípio de tudo isso. Então esse espírito, o instrutor Eusébio, ele descia de planos mais altos e vinha aqui na Terra, se aproveitando dessa intenção desses irmãos de aprender e se colocava à disposição daquilo que iria começar. Porque o Espiritismo vem sendo trabalhado, vem sendo compreendido e divulgado cada vez mais por aqueles que estão começando, como nós. Aqui nós estamos buscando, né, entender para poder. Primeiro, eu acredito que é suprir uma sede que nós temos de conhecimento, de verdade, de amor. E segundo, para que isso se reverta em benefício para nós e para outras pessoas. Então, ali estava sendo reunido esse grupo de pessoas e o instrutor Eusébio iria falar. E aí o André Luiz responde, né? Fala, ó, oh, exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? Então o André Luiz está falando, puxa vida, eu achei que a mensagem que vinha de lá, dos planos mais elevados, e muitas vezes eram divulgadas ou difundidas para todo o mundo, para todas as pessoas, independente das escolas religiosas. No livro passado, nós vimos que não existem barreiras, não existem separações do lado de lá. Mas aqui o Calderaro está afirmando que o Eusébio vai falar para os que estão buscando conhecer melhor a doutrina espiritualista. E aí o assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. Então aqui está a chave de algo que nós já aprendemos lá atrás, no primeiro livro. Eu não sei se vocês se lembram quando a gente estava lendo o Nosso Lar, e o André Luiz estava também num ambiente natural, mas isso lá no plano espiritual. E que iria vir a ministra veneranda, os companheiros do André Luiz, ali principalmente o Lísias, falou: não é qualquer um que pode falar, fazer pergunta. Seria desprezar a oportunidade, o valor do tempo. Não é qualquer hora que esses espíritos, eles podem estar aqui com a gente. Não é negado a nenhum espírito, né, a oportunidade de conhecimento. Mas para ter acesso a essas informações de espíritos mais gabaritados, é necessário mostrar um interesse verdadeiro. É necessário já se mostrar pelo menos alinhado à proposta. Se não, é jogar, né, pérolas às vezes a esmo, sem aproveitamento. E é isso que eles estão falando. O instrutor Eusébio, ele tem muito trabalho e quando ele vem, ele está designando um tempo que às vezes é escasso. Então, para que seja mais bem aproveitado, a gente, num caso como esse, porque é uma reunião
mais especializada, ela é direcionada só aos que já estão realmente, não são os curiosos. Talvez ainda tenha uma série de coisa para aprender. Nós vamos ver daqui para frente, porque a descrição destes irmãos que já estão estudando o espiritualismo, eles também são cheios de problemas, de dúvidas, de imperfeições, mas pelo menos eles já estão realmente alinhados com a proposta. Por isso, eles são reunidos e ali o Eusébio aproveita e vem. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade. Então imaginem, se não fosse assim, cada um entendendo de maneira muito diferente, geraria talvez até um tumulto. Porque um ia falar de algo que não tinha nada a ver, ia perguntar e aí ia tumultuar, e então não ia ser bem aproveitado. Então existem reuniões mais bem aproveitadas, direcionadas, especializadas. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou. Então agora o Calderaro está continuando explicando sobre aquele grupo que estava ali para ouvir. Temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Olhem isso. 1.200 pessoas que na hora do sono estavam ali reunidos. Então isso mostra para a gente que talvez isso congregue pessoas de outras cidades, de outras regiões, mas o importante é que elas estejam alinhadas na busca. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento. Olha aqui, não está falando que são pessoas já avançadas no conhecimento. 80% são dos templos espiritualistas, a gente pode entender aqui como sendo a maioria dos centros espíritas, mas existem outras correntes espiritualistas. Mas inaptos a grandes voos do conhecimento, quer dizer, ainda estão começando. Conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Então, aqui, ó, a intenção de realmente aprender é o que está valendo e a intenção de aprender nesse caminho, nessa direção. Mas são espíritos que ainda têm muito para aprender. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Potencial, eles não são qualificados já altamente em virtudes. Exemplificam a boa vontade. Exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável, contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Eu leio isso daqui e eu fico imaginando, isso daqui serve para nós. Nós não temos conhecimento muito profundo, se a gente for comparar aos espíritos, né, que já estão realmente em outros níveis. Nós temos disposição de buscar. Então, são esses, é mais ou menos o quadro parecido com o que está sendo dito aqui. Tomara que seja, né? Porque tomara que nós tenhamos esse esforço louvável, como está dizendo aqui. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. Olhem a descrição desse tipo do grupo espiritual que está ali. Se não somos realmente espíritos como nós, buscamos, entendemos, mas às vezes a gente hesita. A gente tem medo quando as coisas fogem muito do nosso controle, quando as tempestades aparecem e às vezes a gente não espera daquela maneira, daquele jeito, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Olha que interessante isso que o Calderaro completou. Eles são espíritos assim, ainda imperfeitos, que caem às vezes quando vem uma prova muito rude, mas que nós estamos aqui com
um particular carinho com eles, porque a gente acredita no futuro do que nós vamos conseguir consolidar dentro deles, porque eles vão ser o futuro do espiritismo. Então imaginem, há 100 anos atrás existiram aqueles que tomaram contato com o espiritismo, abraçaram, entenderam e deram sequência. Montaram casas espíritas, enfrentaram as dificuldades que na época eram maiores ainda, para poder continuar divulgando esse conhecimento que é em benefício da humanidade inteira. Então, por apostar, os espíritos daquela época, nesse livro que há 100 anos, um pouco menos de 100 anos aconteceu, estavam apostando naqueles que muitos já até concluíram sua encarnação aqui. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias. Então, isso também me faz pensar o seguinte: é um estímulo muito grande para a gente. Porque nós também temos muitas desarmonias e angústias, mas eles também continuam cuidando de nós, apostando que se a gente ainda perseverar, nós vamos alcançar essa compreensão maior, nós vamos alcançar uma condição onde a gente possa levar esse benefício para muitos outros. Então, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Então, por mais que nós tenhamos dificuldade na nossa vida, e mesmo aqui com o conhecimento que a gente tem dia que a gente se vê em condição realmente muito baixa de desânimo, de descrença, de falta de força. Mas a gente tem que lembrar que se a gente perseverar, se a gente não abaixar o padrão vibratório e buscar o auxílio do alto, abrem-se as portas acolhedoras de restauração no plano espiritual para nos fazer voltar cada dia que a gente dorme e acorda renovado. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Então aqui ficou muito claro para a gente o preparo que a gente tem que ter antes de dormir para refazer forças. Não são forças somente da matéria, do nosso organismo físico, que também são, mas acima de tudo, refazer as forças espirituais que muitas vezes nós entramos em desequilíbrio. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente, devagarinho, gravando-nos o concurso na memória. Quer dizer, mesmo que a gente não se lembre do que a gente fez do lado de lá durante o sono. O benefício vem e vai sendo incrementado, né, pouco a pouco. E devagarinho nós vamos fortalecendo a nossa mente, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Então, às vezes, a gente tem lembranças imprecisas do que aconteceu no nosso sono, mas aquilo, queira ou não, nos conduz para o caminho da solução dos nossos problemas. Ou pelo menos do refazimento das nossas forças, das nossas energias. Fez breve pausa e concluiu: os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. Então, olha isso, ele falou que 80% são de pessoas dessa característica espiritual. E os demais, os 20% outros, são colaboradores do plano espiritual em auxílio deles que estão ali. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno
recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. A gente não faz ideia do que está acontecendo aqui ao nosso redor. Então, que nós possamos, a cada vez mais, a partir desse conhecimento, buscar esse tipo de contato, esse tipo de sintonia, e isso nos ajuda. É claro que durante o dia também, a prece, a oração, a vibração elevada, esclarecida, também nos mantém em sintonia acordados. Mas não nos esqueçamos dessa importante instrução que nós estamos tendo aqui. O sono também é fundamental e é um momento que nós podemos nos preparar para receber esse benefício. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Olha aqui, o André Luiz está lamentando. Falou assim, o que seria? Porque ele se reconheceu como um fracassado no final da vida dele, mas ele não tinha tido a abertura da sua mente a esse tipo de informação, a esse tipo de religiosidade, de pensamento. Mas o que seria dele se ele tivesse tido? E aí, o que é de nós? É isso que nós temos que pensar. Nós temos esse recurso, nós temos esse auxílio. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o fim da nossa vida vai chegar. E a gente está com a fonte na nossa frente. E seria lamentável a gente chegar no fim da nossa encarnação e morrer de sede, na beira da fonte, que o Espiritismo é de tanta instrução, tanta sabedoria. Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima. Olha isso, milhões de homens que dormem apegados aos interesses ainda puramente materiais. E não tem noção dessa fonte que jorra ao nosso lado. Então, essa fonte que, né, fornece essa luz íntima aos convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Será que têm noção da bênção que eles têm nas mãos? Porque muitos também passaram pelo Espiritismo e não aproveitaram isso. Entraram, ficaram na superfície e saíram. Então, olha isso, teriam noção do sublime ensejo que lhes aprazia, aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos, marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo. Quer dizer, muitos ali vão estar caminhando, né, todo animados. Aí acontece algo muito uma provação muito grande, né? Uma tormenta muito grande, e aí desistem. Acham que, não, mas eu procurei o Espiritismo para a solução dos meus problemas. Ele não solucionou. Então, não é aqui que eu devo ficar. Ao passo que era justamente aquilo, aquela tormenta, juntamente com esses conhecimentos, com esse amparo, com esse auxílio, que faria com que cada um de nós, né, cada um deles, pudesse crescer, pudesse realmente se transformar espiritualmente. Calderaro percebeu-me as silenciosas perquirições e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica, essencialmente, à manutenção do equilíbrio.
Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais impõe. É fruto do tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Então ele está falando, o trabalho principal deles é a manutenção do equilíbrio desses espíritos, nessa busca. E nós também temos espíritos que cuidam da manutenção do nosso equilíbrio, mas ele deixa muito claro, não existe violação do livre-arbítrio. Eles oferecem a oportunidade, eles estão o tempo todo nos auxiliando, mas se eu vou aproveitar isso ou não, aí é o que está nas nossas mãos. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. E é verdade, né? Nós estamos vivendo uma era de tecnologia, de inteligência muito avançada. Só que, né, paralisando o sentimento mais elevado, a consolidação da moral, da essência da moralidade na humanidade. Então, isso é um momento delicado da humanidade, que o Espiritismo vem justamente nos alertar sobre esses riscos de nós também cairmos nisso. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Cada vez mais, né, oferta do que conseguir, do que usar, do que ter. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Então, aqui a gente começa também a ter noção da importância do que a gente está fazendo aqui. Buscar esse esclarecimento. Isso faz parte de um plano que a espiritualidade nos inspira, nos fala, nos diz: se mantenham firmes, se mantenham unidos, se mantenham estudando, se mantenham acrescentando cada vez mais valores morais, valores espirituais, porque senão o mundo material vai engolir. E acontece com muitas, e muitas pessoas e muitos de nós. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. O acaso não opera prodígios, qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Então, isso é algo que exige realmente um tempo, uma persistência e muito auxílio, muita colaboração por parte dos espíritos de luz que estão aqui cuidando de nós. Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Então, olha isso, não é ali amparado demais, né, pela proteção, né, como ele fala, da chocadeira, né, da proteção da mãe que cuida, né, da mãe, seja lá qual for, o ambiente que nos dá muito conforto, que dá muita segurança. Para a gente crescer é necessário sair a essa vida que nos impõe as dificuldades. E aí, com o trabalho, brunimento e também o sofrimento, nós somos lapidados.
Nós somos construídos. Não é. É como se diz, né, o termo que fala flor de estufa, né? A flor que é criada numa estufa está em condições ideais. Agora, tira ela da estufa e coloca lá fora. Ela é a primeira a morrer. É a primeira a não conseguir se desenvolver. Agora, aquela plantinha que é colocada ali no ambiente onde ela sofre o vento, sofre a tempestade, sofre o sol, aquela muitas vezes pode vir a tempestade que for, ela continua crescendo, continua se fortalecendo. O tronco continua cada vez mais mostrando, né, a rigidez e ao mesmo tempo a flexibilidade para aguentar vento, para aguentar a tempestade. Então todas as almas, todos nós precisamos, né, termos coragem de ir à luta, de enfrentar a vida para que a gente adquira esse conhecimento e esse fortalecimento. Nesse momento aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Então aí o instrutor Eusébio chegou. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. Então, olha isso, mostrando que são espíritos de níveis mais elevados. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude, com que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Olha que interessante eles falando, porque em alguns casos eles descrevem, o André Luiz descreve, né? Os outros instrutores, muitos tinham um semblante de uma pessoa mais idosa e respeitável, uma pessoa madura em conhecimento já pela idade. No caso do Eusébio, não tinha essa característica da senectude, da velhice. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Então, olha isso, além de estarem ali organizados, né, espiritualmente, mas no ambiente físico, essa espiritualidade fazia como se fosse um escudo de preparo, de proteção magnética para que acontecesse, inclusive como foi começado ali, com todo o proveito. Porque aquele momento era único. Não era toda hora que acontecia, então tinha que ser muito bem preparado e aproveitado. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé, observando-o quase frente a frente. Eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Não sei se vocês conseguem, né, fazer a ideia de um espírito, né, com essa imponência, né, essa segurança que o André Luiz está descrevendo. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, em tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Então, olha isso, ele simplesmente, com a presença dele, fez calor uma multidão de mais de 1.000 pessoas. E com essa presença ele começa, antes de falar o que ele tem para dizer, para explicar, né, que vai ficar isso no próximo capítulo, ele começa com uma oração linda. E vamos tentar ouvir essa oração dele sintonizado, né, com esse pedido pro alto, né?
Senhor da vida. É uma oração a Deus, né? Abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas de sede do infinito, dilacerando-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, porque é importante, né? Como a gente, com o tempo, vai cada vez mais entendendo tudo que Jesus falou, tudo que está organizado nas religiões. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos lá no centro, lá no João Stella, e nós estamos nas leis morais, e a primeira lei é a lei da adoração. É nos reconhecermos humildes, pequenos perante o Criador. Porque se a gente não está nessa posição, a gente pouco recebe. A gente se colocando numa condição muito superior ao que a gente realmente está, a gente não está receptivo. Da mesma maneira que também Jesus deixou muito claro no Sermão da Montanha. Quando ele começa o Sermão da Montanha falando: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem ainda miseráveis na condição espiritual. Porque se a gente não tiver isso, e é o que o Eusébio está fazendo também nesse momento, colocando todos a venerar, a louvar a Deus, a reconhecer a grandiosidade perante a nossa pequenez, para depois eles poderem receber aquilo que eles têm para falar. E aí segue, né, na oração. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas, fecundando-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades dos nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Olha aqui, que oração que ele fez assim, para preparar o ambiente, para nos preparar para o que ele vai ter para dizer logo em seguida. Essa oração, inclusive, ela dá uma força tão grande para nós que vale a pena a gente reler ela com frequência.
ouvir ela com frequência, para nós nos situarmos onde a gente tem que estar para poder receber a bênção daquilo que nós temos na nossa frente. Né? É um presente que está embrulhado na nossa frente que muitas pessoas não desembrulham, não abrem, não veem o que tem dentro. Passam querendo só benefício, benefício, e não querem saber do suor e enfrentar a lágrima, a tormenta. Mas é esse o benefício que nós temos em nossas mãos, e graças a Deus nós estamos aqui, lendo e ouvindo isso. E aí está no fim já do capítulo, né? Vamos só para encerrando, para que a gente então esteja preparado para essa nossa semana e para a semana que vem a gente começar, né, a preleção do Eusébio. Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto. E então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura, uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. E aqui também um outro detalhe que é importante a gente enfatizar. Mais uma vez, quantas vezes na obra de André Luiz a gente viu uma oração desses espíritos mais elevados e logo em seguida a bênção descendo do alto e invadindo eles todos. Aliás, mais uma vez, nada é por acaso. Nós estamos ali começando a lei da adoração no livro dos Espíritos, no estudo que a gente faz lá na casa. E nessa lei da adoração está mostrando a prece. E o que a prece faz conosco. A gente busca o alto e se a gente estiver fazendo esse movimento sincero, o alto devolve em bênçãos. Então é o que está acontecendo aqui. Sobre nós caía uma claridade em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Então, olha o André Luiz descrevendo um benefício imediato que ele sentiu do momento daquela prece. E eu não tenho dúvida que todos nós aqui sentimos isso. Envoltos nessa sintonia, que uma vibração de paz, de revigoramento se estabelece em nós. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a ventura transpareciam de todos os rostos, voltados, estáticos, para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Então, o próprio instrutor, aquela luz que ele chegou e mostrou que ele tinha, né? Naquele momento da prece, parece que estava mais viva, mais intensa. Sublime felicidade inundava-me todo o ser. Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. Então, olha isso, o André Luiz não conseguiu segurar. Ele chorou de emoção, né? Como ele fala, lágrimas felizes. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então, olha isso, só concluindo para a gente, mais uma vez, o que a gente acabou de falar. A prece não é só, né, uma reverência religiosa, é o acesso ao recurso inesgotável que Deus tem para nós, a esse divino poder que é capaz. Mas se a gente não o utiliza desse recurso, a gente não recolhe esse mesmo tipo de benefício. E aqui, então, dessa maneira se encerra esse primeiro capítulo do livro. E na semana que vem, então, nós vamos começar o capítulo 2, que é justamente
a conversa de Eusébio, né? Se chama a preleção de Eusébio. É o que ele agora vai ter para falar. Primeiro ele preparou o ambiente, certo? Marco, Diga. eu falei que esse capítulo que você leu é uma coisa tão importante, porque o Espiritismo realmente trouxe para nós esse contato com os espíritos. A gente convive, a gente conversa, a gente recebe. Então, isso eu acho que nós só temos que colher mais, que nós estamos com essa oportunidade de trabalhar junto, Exatamente. Exatamente. que não Valorizar o que nós tem temos. ninguém, É, é nada da isso. morte. Não, nós temos que estar sempre fortalecidos. Sim, com certeza. É isso mesmo, mãe. Pai, mais E aí, algo? Ou mais alguém? Não, Marcos, tranquilo. É isso, então, né? Então que a gente possa dormir hoje nessa sintonia. Que a gente possa aproveitar essa noite, principalmente, mas que isso seja sempre. Que a gente consiga cada vez mais, tá como falou assim, né? Manutenção do nosso equilíbrio. Na manutenção do nosso equilíbrio, tem o nosso esforço, que o amparo, né? A parte deles não falta. Muitas vezes as nossas portas que a gente fecha. É a janela, a porta e a gente não dá acesso para essa bênção que nós temos, né? Em nossas mãos, à nossa disposição. Então, esse capítulo mostra isso. A oportunidade que nós temos na nossa mão. Né? E para a gente não desperdiçar esse tempo e esses recursos. E agradecendo sempre, né? muito, Maravilha. muito Então tá joia. bom. Então, uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa Tchau, noite, tchau. boa semana.